Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O Flamengo ama e odeia o Vasco. Um clube protegido pela mídia tradicional não aceita que um clube cristão, cujo símbolo é a cruz de Cristo, se levante. Aparece agora sua publicação reclamando do processo de venda da SAF vascaína, pedindo interferência da CBF. Acusa o processo de alienação do futebol cruzmaltino de conter irregularidades, o que a própria justiça desconhece, quando eles mesmos conseguiram, sei lá como, um patrocínio do Banco Regional de Brasília, banco estatal que manipula o dinheiro do povo do Distrito Federal. Usar dinheiro que circula entre o povo através de um banco estatal pode, não é? Quando o Dinamite conseguiu o patrocínio da Eletrobras, eu fui contra por considerar imoral, mesmo não havendo irregularidade no processo. Agora vem o Flamengo reclamar do Vasco. É o típico caso em que vale o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro, não é verdade? Depois desse desabafo, mas continuando nesse clima de contestação, quando você depende de quem paga as suas contas, como vai criticar um sistema que é responsável pelo esquema que permite que você receba a verba que lhe sustenta? Nunca foi tão claro que quem deveria ter o direito de criticar os fatos, os acontecimentos, mas depende do dinheiro do patrocinador, nunca vai fazer isso, não é? E quem, na atual situação, seria dono dos olhos que poderia trazer à luz do dia as mazelas realizadas por debaixo dos panos? Obviamente seria a imprensa, o quarto poder que deveria ser independente e baseado na experiência adquirida com séculos de investigação científica sobre os fatos diários. Mas quando o dinheiro fala mais alto e seu poder está concentrado em uma única mão, que retira do povo através dos impostos aquilo que nunca trabalhou para merecer, a mídia acaba se dobrando ao projeto de controle. Simplificando e levando para o nosso universo, você faria corpo mole no seu trabalho sabendo que seu salário viria do resultado do seu desempenho e de seus colegas? Ou você não contribuiria pelo simples fato de não gostar do seu patrão? Levando essa introdução para dentro do nosso time de futebol, assim como as empresas de mídia selecionam seus profissionais, alguns nem tão profissionais assim, com base na propensão de obedecer a determinações, também os jogadores de futebol devem estar predispostos a seguir as orientações do treinador e seus dirigentes. E é aí que surge a diferença entre quem é selecionado com base científica, moral e intelectual e quem é escolhido com base também científica, porém muito mais por conta do desempenho físico. Enquanto nas profissões, raras exceções, o intelecto é preponderante para o desenvolvimento da atividade, no futebol busca-se a habilidade pura que um jogador possui e deve ser aprimorado com disciplina e treinamento. E quando não se leva em consideração outros elementos, apenas a habilidade de jogar bola, deixa-se de lado fatores que podem fazer a diferença quando se busca a uniformidade de um time. E o futebol é um zoológico em termos de espécimes. Jogadores vêm de todos os lados, de todos os países, de todas as etnias, de todas as religiões ou de nenhuma, ou seja, é um suco feito com diversos ingredientes que podem resultar numa iguaria ou num composto insosso e sem sabor. Por isso é tão difícil montar times vencedores. E os torcedores e a própria imprensa se debruça sobre fatores que pouco influenciam no desempenho de uma equipe. O torcedor é movido por paixão e ela não é o coração do esporte. Quando muito é o estômago, posto que ele vomita tudo que lá está quando seu time não desempenha como ele espera. Assim como a imprensa prefere desempenhos ruins para receber boas visualizações publicadas em suas mídias,
posto que escândalos ou coisas ruins vendem mais, não é? E a mídia, tanto a tradicional como a das redes sociais, principalmente as que caçam likes para faturar, são responsáveis pela situação do Vasco. Eles exploram os torcedores mirando naqueles mais fracos de mente, normalmente pouco dotados de raciocínio lógico, que acabam formando o exército de asnos capazes de se inscrever nos canais desses maus vascaínos. São eles os lerdos que compõem a milícia que engorda a tropa dos inimigos do Vasco, inimigos capazes de trabalhar contra a instituição, usando-os para realizar o trabalho sujo. São eles que, ao invés de incentivar e apoiar atletas que demonstram amor ao clube, como Coutinho e Verratti, são capazes de culpá-los pela má fase do time, a ponto de quase escorraçá-los da instituição. Bom, amigos, já falei muito sobre esses sanguessugas enganadores que usam nossos símbolos em proveito próprio, normalmente em busca de apoio e votos para continuar usando falsamente nossos princípios, mamando no Vasco. Já citei também de qual lado estão. E enquanto houver torcedores tapados, e aí a culpa é da educação familiar e da que o Estado oferece, caindo no papo desses falsos vascaínos, desonestos e picaretas, essa massa de bucéfalos continuará crescendo e o Vasco descendo a ladeira. Não é fácil lutar contra os adversários em campo quando temos dentro do clube muitas pessoas que não desejam que o futebol vascaíno saia de suas asas, apoiados por uma crescente tropa de burros capazes de pensar com a cabeça deles ao invés da sua própria. Por hoje é só, amigo. Estou cada vez mais decepcionado com aqueles que deveriam ter a cabeça no lugar ao invés de buscar likes em troca de sobrevivência. Até breve, amigo, mas não esqueça que o Vasco só existe por sua causa e por conta de nossos símbolos eternos. E fica sempre aberto o meu convite para tomar um café da colina comigo todas as terças e quintas às 7h30 da manhã. E aproveite para deixar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não tenho patrocinadores e nem intenção de ganhar dinheiro com esse canal. A companhia dos amigos e dos vascaínos de verdade são a minha recompensa. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.